Nós sabemos que nem tudo é flores, que nem tudo é perfeito, que nem tudo é aquele arco-íris cor-de-rosa, né, que a gente gostaria que fosse, mas não é assim. Eu moro na Alemanha há alguns anos. Cheguei aqui em 2012, gosto muito da Alemanha, mas é lógico que tem também aquelas coisas que a gente não gosta. Assim como eu falei dos luxos que tem no Brasil e que a gente não tem aqui na Alemanha, que pra gente é luxo, e quando a gente vive no Brasil, a gente nem se dá conta de que isso é luxo e que aqui a gente não tem nada disso. Eu tenho um vídeo aí mostrando no canal, né, esses luxos que a gente tem no Brasil e que aqui a gente não tem de jeito nenhum e que faz muita falta. Eu selecionei 10 pontos de coisas que realmente eu detesto na Alemanha. Mas isso não significa que eu esteja criticando ou que eu não gosto da Alemanha de forma alguma. É sempre assim, nada é perfeito, todo mundo sabe, nada é um paraíso, como todo mundo sabe também. Por isso eu selecionei esses 10 pontos para mostrar para vocês que nada na vida é perfeito, 100% da maneira que a gente gostaria que fosse. Primeiro ponto é o frio congelante. É a mesma coisa que você está em uma geladeira, não, um congelador daqueles gigantescos. É a mesma sensação de você estar ali dentro, sabe? E ter que ficar, né? Você tem que se vestir, você tem que aguentar até você encontrar uma porta aberta para você entrar, que tem aquecedor ligado, lógico, né? Porque eles também estão com essa coisa agora de economizar energia e tem locais que nem sempre os aquecedores estão ligados. E aí é frio do mesmo jeito. E o frio congelante daqui é muito difícil, né? Pra gente que vem de lugares quentes, né, principalmente quem vem do Nordeste do Brasil, que é bem quente, né, que é bem pertinho da linha do Equador e tem aquela quinturinha, né, gostosa, aquele forninho. Então aqui é bem diferente, né, é gelado mesmo. Gente, é uma sensação de que você vai congelar, as pernas dói, né, as mãos da gente dói, a gente coloca luva e mesmo assim dói. E se o casaco for bastante apertado, não entra ar, congela mais ainda, ele deve ser bem folgado para que entre um pouco de ar e para que possa aquecer bem. E o frio daqui não é aquele friozinho de quando a gente abre a geladeira, não. É um frio que chega a 23 graus abaixo de zero. Às vezes 18 graus abaixo de zero. Mas a gente já teve inverno aqui de 23 graus, gente, abaixo de zero. Isso congela os cílios da gente quando a gente anda, isso congela esses pelinhos aqui do nariz quando a gente anda, congela a boca da gente, sei lá, fica difícil de falar, fica difícil se comunicar se você estiver fora, estiver conversando com alguém. É difícil se concentrar na conversa por conta do frio que é realmente intenso. E quando realmente começa a congelar, começa a doer os dedos, né? E aí você tem que estar puxando a luva um pouquinho, tem que estar fazendo movimento, ou então colocar as mãos sempre dentro do casaco para aquecer mais ainda. E as coxas, as pernas da gente dói muito, principalmente se a gente estiver usando calça jeans apertada. Se for um pouco folgada, ajuda um pouquinho, mas se for aquelas bem apertadinhas, aí eu vou dizer, esfria e gela mesmo. Gente, é muito frio. É um frio medonho mesmo, parece assim estar em um congelador gigante. Quando os pés começam a esfriar demais, também começa a doer. Portanto, tem que ser sapatos adequados para inverno mesmo. E mesmo assim a gente sente muito e sofre um pouquinho. E isso realmente me deixa bastante desconfortável. Embora eu já tenha me acostumado, me adaptado um pouco, mas eu não vou dizer que eu estou 100% adaptada e nem sei se vou me adaptar. O segundo ponto é exatamente essa coisa de estar fazendo sol, ou o tempo tá bom, e de repente, gente, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, o tempo muda assim completamente. O dia hoje pode ter um solzinho, frio, mais um pouquinho de sol, e de repente pode escurecer tudo assim e o dia virar noite. Isso é repentino, tanto no inverno quanto no verão acontecem essas coisas. No verão acontecem muitas tempestades, rapidamente o tempo muda, assim, não dá tempo você nem... Se você não estiver preparado, não estiver olhando como é que vai estar o tempo naquele dia, para você ter uma noção, você pode ser pego de surpresa assim em qualquer lugar, porque muda e você não tem tempo de se preparar, de forma alguma. É de um minuto para o outro. E aí começa aquele temporal, muitas vezes de granizo, muitas vezes com raios, trovões, relâmpagos.
E é aquela coisa que às vezes dura pouco tempo, às vezes dura 10 a 15 minutos, e aí para tudo e volta tudo como se nada tivesse acontecido. E essas coisas deixam a gente um pouco maluco, principalmente para quem não está acostumado com esse tipo de mudança brusca de temperatura. E é lógico que a mudança do inverno para a primavera, quando o sol começa a aparecer, para quem tem problemas de enxaqueca, como eu, a gente sofre muito. Porque você passa bastante tempo, 6, 7 meses, sem ter aquele contato direto com o sol. E quando o sol aqui nasce, gente, o sol é sempre no rosto da gente. Eu não sei porquê, mas o sol aqui é muito diferente do Brasil. Ele tá sempre no seu rosto. Para onde você se vira, ele tá sempre refletindo no seu rosto. Isso deixa a minha enxaqueca bem brava e bem atacada mesmo. Outra coisa, para as pessoas alérgicas, é um sofrimento terrível, porque na primavera começa tudo a florescer, né? E tem muitas flores aqui, gente, que soltam muito pólen. Tanto que fica, as janelas fica tudo cheio de amarelo, às vezes é marrom, depende. E tem também uma poeira que vem do deserto do Saara, só para vocês terem uma ideia, que deixa tudo empoeirado. Portanto, eu só limpo as minhas janelas, só faço a limpeza geral mais ou menos em maio ou junho. Porque não adianta, você faz uma vez, quando você vai lá fora, se tiver poeira do Saara, eles sempre avisam antes, mas, gente, fica tudo marrom, tudo. Ou se tiver algumas flores, Raps Oil, que é uma florzinha, é uma planta que eles fazem óleo. Eles utilizam aqui para fazer um óleo comestível, né? Um óleo de cozinha que a gente usa para temperar os alimentos. E essa florzinha é uma coisa, fica tudo amarelo. Para quem tem alergia, principalmente as nozes, né, que começam a florir, isso ataca as pessoas de uma forma assim brutal mesmo, fora do comum. Para quem não tem alergia, também pode desencadear uma rapidamente. Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente vai conviver. Quando você vem aqui para passar férias, não, você passa suas férias e volta rapidamente, então tá tudo bem. Mas se vier aqui para ficar, você tem que ficar atento e tem que estar sabendo de todas essas coisas para que você possa também estar se precavendo. Outra coisa que para mim é muito problemática é a questão do aquecedor. Sempre que os aquecedores estão ligados, gente, meu nariz começa a escorrer, eu começo a espirrar, começo a tossir, não tem jeito. Ou até mesmo aqui esse aquecedor aqui que a gente tem, que não é o aquecedor a gás, é um aquecedor natural que a gente coloca, né, os pedacinhos de madeira e que queima mesmo, sendo fogo mesmo. Então, quando ele dá aquela evaporada, assim, aquilo veio assim no meu nariz e arde demais. Por ser tudo fechado, né, então essas roupas de frio, elas soltam muito pelo, o pelo fica todo no ar e a gente não vê porque é escuro. Então, isso, para quem tem alergia, assim, é realmente terrível. E para quem não tem, como eu não tinha, eu acabei desencadeando uma, né? Então é difícil, né? A gente conviver com essas coisas, você tem que estar preparado para conviver com esse tipo de coisa. A terceira coisa que me deixa, assim, intrigada e fora do comum, gente, são essas janelas de vidro. Tudo de vidro. Você tem que estar olhando sempre se você vai acender uma luz, porque se você acender a luz e não tiver com jalousia, né, essa cortina grossa, fechada, é a mesma coisa de você estar no meio da rua. Então, trocar de roupa, você tem que antes tentar ter certeza de que tá tudo fechadinho, porque os vizinhos são por todos os lados e o povo aqui são curiosos, viu? Então é capaz de alguém ficar observando a gente, às vezes até trocar de roupa. E eu me sinto muito desconfortável porque eu me sinto observada. E quando a gente se sente observada, não se sente à vontade, né? Não se sente confortável, vamos dizer assim. O quarto ponto que me deixa aqui também muito agitada é o ritmo de trabalho daqui. Gente, é um ritmo louco. O ritmo de trabalho daqui é bem estressante mesmo. Até mesmo na hora da gente fazer compra nos supermercados, não é como aí no Brasil, que a gente vai passar na hora no caixa, né? E ela vai passando os produtos devagarinho, né? E vai organizando lá na frente. Muitas vezes tem alguém lá na frente, né, que ajuda a organizar. Ou quando não tem, ela espera que a gente busque a sacola, que a gente peça a sacola, que a gente organize tudo direitinho até que venha o próximo. Gente, aqui não. Aqui é o caixa truando e ela joga as coisas, joga tudo pra cima de você, coisa congelada, é ovo, o que for. E você tem que ser muito rápido na hora de
embalar suas coisas de volta no carrinho, ou só jogar no carrinho e deixar para organizar no carro, antes de colocar no carro. Deve você ter suas sacolas lá para colocar as suas coisas. Mas é assim, uma agonia tão grande que me deixa assim, tão estressada que eu não gosto de sair para fazer compra em supermercado aqui de jeito nenhum. Geralmente quem mais sai para fazer esse tipo de compra de supermercado e tudo é o meu marido. Porque eu não tenho... Gente, eu fico tão nervosa porque ela vai jogando assim. Vocês precisam ver a rapidez com que eles trabalham aqui. Por quê? Porque todo mundo é pago por hora. E por ser pago por hora, então eles exigem que realmente a hora seja, ó, dado gás. Aqueles dão realmente o gás. E por isso eu acho muito, muito estressante o ritmo de trabalho daqui. Eu acho super estressante. Em comparação com o Brasil, que a gente chega no supermercado e resolve tudo com calma, né? E vai passando ali devagarinho, a moça vai olhando, vai passando ali no caixa, às vezes é tão lento, é tão devagar que até estressa também. Mas aqui, com essa rapidez que eles fazem, você fica nervoso, não tem como ficar. E isso, gente, eu não gosto, porque eu não gosto de pressão, eu não gosto de me sentir pressionada. Se eu me sentir pressionada, eu travo e pronto, eu fico ali travada mesmo, sabe? Ou a gente se adapta a esse ritmo deles, né? Ou a gente sofre mais ainda. Então eu não gosto muito de ir ao supermercado, mas vou, né? Porque é o jeito. Quando eu tô de folga, né? Quando acontece a nossa folga ser iguais no mesmo dia, então a gente vai junto. Mas normalmente ele faz sozinho. Porque pra mim é muito, muito estressante. Outra coisa que é muito difícil pra mim, que é ruim, que eu acho muito ruim e que me dá nos nervos, é não ter aquela área de serviço que a gente tem aí no Brasil. Onde a gente tem tudo, né? Você vai pra lá, você tem tudo à sua disposição. Lá, a área de serviço, você lava a sua roupa, você estende, você faz tudo. Essa área de serviço somente para lavar roupa, estender roupa, os utensílios de limpeza, né, que a gente sempre guarda ali, vassoura, rodo, essas coisas e tal. Gente, aqui não tem. Essa área de serviço aqui falta, não tem, e é irritante, assim, me irrita, me estressa mesmo, porque me faz falta. Aí outra coisa, você lava a roupa, se você não tem uma secadora de roupa, você não tem local para estender a roupa. Compra aqueles varais e geralmente coloca ou numa área, se você tiver, ou então na sala de visita, né, para secar. E no verão, coloca lá fora. Ou então no terraço, ou na varanda, se for um apartamento que tenha varanda. Então, isso também falta. Não tem onde você estender roupa. Só tem esse varalzinho que a gente compra, né? Esse que é um tripé, que é o que tem os pezinhos, e aí estende a roupa. Então, por isso, a gente optou em comprar uma secadora de roupa, porque era um estresse pra mim, né? De estar com roupa pra lá e pra cá o tempo todo, porque a gente não tem esse espaço pra fazer esse trabalho. E no verão, eu deixava a roupa lá fora pra secar. Enquanto eu entrava, gente, caía uma tempestade, molhava a roupa inteira. Lá vai eu lavar a roupa toda de novo. E isso realmente me dava nos nervos. E aí a gente acabou comprando uma secadora pra amenizar aí e ajudar e facilitar um pouco mais a minha vida em casa. O 7º ponto é a curiosidade das pessoas, principalmente quem mora em cidade pequena, principalmente nas províncias, que são aquelas cidades pequenininhas, com 15 mil habitantes, com 10 mil habitantes. Então, todo mundo conhece praticamente todo mundo, e quando chega uma pessoa nova, eles caem em cima. Então, assim, são muito curiosos, eles querem saber de tudo, né? E isso tira um pouco, assim, vamos dizer, da liberdade da gente. Em cidade grande, eu nunca morei em cidade grande, mas eu conheço muita gente que mora em cidade grande. Eu sei que é diferente por conta de que as pessoas passam o dia sempre fora para trabalhar, não tem muita essa coisa. Mas em cidades pequenas, como essas províncias, né, os vilarejos também, é assim, fora do comum. A curiosidade é muito grande. Mas normalmente os alemães são considerados curiosos mesmo. O 8º ponto é muito desconfortável, porque todo mundo, quando se aproxima da gente, a primeira coisa praticamente que eles fazem, quando se aproximam da gente, praticamente a primeira coisa que eles fazem é perguntar a idade da gente. Olha, eu acho isso assim totalmente, porque no Brasil a gente não tem isso, né? Geralmente perguntar a idade de uma pessoa é assim, no Brasil
É falta de educação até, né? A gente tem muito cuidado quando a gente vai perguntar, porque as pessoas não gostam de dizer. A gente não tem esse hábito, né, esse costume. Mas aqui, gente, o povo pergunta na cara de pau. E é praticamente antes de se apresentar. A primeira coisa que já pergunta é quantos anos você tem. Ou se você está falando de alguém, já vem logo a pergunta: qual a idade dele? Qual a idade dela? Eu acho assim, eu não gosto, né? E eu já disse várias vezes, para quem é muito educado, cavalheiros, não perguntem a uma dama quantos anos ela tem, qual a idade dela. É muito assim, inconveniente, vamos dizer assim. Então é isso, gente. Se aproximam da gente, a primeira coisa que faz: quantos anos você tem? Sabe? Isso é assim fora, eu não entendo o porquê dessa curiosidade tão grande que eles têm. Porque aqui, para onde a gente vai, tudo que a gente vai pro médico, para todo lugar, a primeira coisa que a gente dá, além do nome completo, é a data de nascimento. Muitas vezes você dá só o nome completo e a data de nascimento, já aparece tudo no computador. Mas mesmo assim, as pessoas têm esse hábito, sabe? De perguntar na cara de pau quantos anos você tem. Muitas vezes nem conhece, nem se apresentou ainda e já quer saber a idade da pessoa. Isso eu não gosto, eu não vou mentir pra vocês. Eu acho que nenhuma mulher gosta, eu acho que poucas pessoas gostam, né, na verdade. Gente, nas províncias, nas cidades pequenas, os vilarejos, ou cidades pequenas, como a minha, por exemplo, que é bem pequena, as fofocas rolam solto. Vocês não têm noção. Então, todo mundo gosta de estar fofocando sobre os outros, perguntando, né, analisando, fazendo tipo uma pesquisa sobre a vida da pessoa. Eles, né, acontece muito isso, principalmente entre a população mais idosa. Por quê? Porque eu nunca vi tanto idoso do que aqui na Alemanha. Gente, a população de idosos aqui na Alemanha é tão grande que vocês não têm noção. E os idosos são muito curiosos aqui. Curiosos, se sentam na janela, ficam olhando quem vai, quem vem o dia inteiro e fica ligando para todo mundo para ficar falando dos outros. É verdade, isso é verdade. Eu digo porque tem a minha sogra, que foi morar com Deus, que Deus a tenha, e outras pessoas, outros idosos que eu conheço, que não são poucos, gente, eles são curiosos e gostam mesmo de uma fofoquinha boa. Para encerrar, o 10º ponto, assim, um dos que eu acho assim também muito diferente, vamos dizer assim, dos nossos costumes no Brasil. É quando a gente convida as pessoas para almoçar na casa da gente, ou para fazer um churrasco, uma coisa assim, você se prepare para ficar com essa pessoa, ou essa família, ou esse monte de gente o dia inteiro e praticamente o resto da noite. Gente, é incrível. Você convida para um churrasco e para um almoço, e eles ficam para o café, e eles ficam para, né, mais tarde, né, à noitinha, mais alguma coisa, se sentam ali. E você tem que servir tudo. Convidado aqui é a mesma coisa, são praticamente reis. Eles se sentam lá e fica, e pede água, e pede café, e pede isso. Dá pra fazer um café, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. É desse jeito. Muitas vezes a gente convida para o almoço e já tem que ter o bolo da tarde e já tem que ter alguma coisa para a noite, caso eles fiquem até a noite. Então isso é muito cansativo e muito estressante, porque muitas vezes eu tenho trabalhado naquele dia e a gente precisa fazer porque às vezes é família, né? Mas acontece também da gente convidar uma pessoa da família ou um casal da família e esse mesmo casal, gente, sai convidando a família inteira e mais um amigo ou uma amiga trazendo de quebra. No final, né, você acaba tendo 10, 12 pessoas. Era para ser um casal e no final chegam a ser 10, 12 pessoas. E não passam assim 2 horas, 3 horas. Sempre que você convida alguém, você tem que ter por obrigação tudo para oferecer como manda o figurino. Então, isso eu acho muitas vezes cansativo. Porque as últimas visitas que a gente teve, a gente convidou a minha cunhada e o esposo para tomar café da tarde. E ela convidou a família inteira. E eu tinha trabalhado nesse dia, gente, eu estava só viva, só Jesus na causa. Tive que descansar meia hora, porque a minha cabeça não parava mesmo. Eu chego do trabalho com a cabeça desse tamanho, porque o ritmo de trabalho eu já falei como é.
Então eu preciso de meia hora, uma hora para descansar, realmente para me desligar, para me poder voltar ao normal, tá? E aí acabou que no final tinha 8 pessoas de fora aqui em casa, mais 2 crianças pequenas que botaram o apartamento de cima para baixo, de baixo para cima, porque a minha cunhada saiu ligando para todo mundo e convidando todo mundo. No final a casa tava cheia de gente. E eu pedindo a Deus que me desse força e coragem para aguentar, e ficaram até 8 horas da noite, só para vocês terem uma ideia. Então, isso eu acho muito cansativo aqui, muito diferente da gente no Brasil. Às vezes a gente convida alguém para tomar um café, né, aí no Brasil, e não precisa ter aquele banquete todo quando você convida alguém, não é isso? Não, aqui tem que estar, se não tiver, sai falando, né? Se não tiver, sai falando, não tem como, eles falam mesmo. Por hoje é só, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, não esquece aí de deixar embaixo nos comentários o que você acha disso tudo, desses 10 pontos que eu citei aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares. Não esquece, gente, o like de vocês é muito importante. Se você ainda não foi inscrito, então faça uma visita lá no canal, veja os outros vídeos que tem lá, que tem muitos outros vídeos, tá? Com certeza vai ter um que você vai gostar. Sou muito grata a você, muito obrigada pela sua companhia, por ter ficado comigo até agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe poderosamente a sua família, com muita saúde, com muita paz, com tudo de bom. Que Deus te proteja e te livre, e livre a tua família e tua casa de todo o mal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A gente se vê por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês.